Boa noite a todos. Meu nome é Igor Nunes Correia e eu sou um dos autores do trabalho intitulado Direito dos Excluídos, Análise do Direito de Acesso à Justiça proporcionado aos cidadãos do interior do estado do Amazonas, sob a perspectiva da sociologia das ausências e da invisibilização social dos povos e comunidades tradicionais na Amazônia, com os demais autores Laura Fernanda Nascimento, Dorinete dos Santos Bentes e Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa, todos pesquisadores vinculados à Universidade Federal do Amazonas. O trabalho ele tem a finalidade de demonstrar a ineficiência e a ausência tolerada do Estado em relação ao acesso à justiça dos habitantes dos interiores do Estado do Amazonas, a partir do conceito do professor Boaventura de Souza Santos em relação à sociologia das ausências, que é justamente a ausência de participação, a ausência de valoração daquele considerado excluído ou incomunicado, nas palavras do professor Dussel também. O trabalho ele busca analisar a atuação da justiça sob aspectos tanto formais em relação à questão orçamentária, estatística e efetividade de números, mas principalmente verificar sobre o aspecto sociológico da participação e do sentimento de justiça que se tem pelo Poder Judiciário, analisando com isso tanto a Justiça Estadual quanto a Federal e a Justiça do Trabalho, e as adaptações estruturais feitas por elas, a exemplo da Justiça itinerante, que atende os interiores do Estado por barcos, por estradas pavimentadas ou não, e pela malha aérea irregular e deficitária da região. O contexto é importante, já que o estado do Amazonas é o maior estado em área territorial do Brasil, possui também a maior faixa de preservação da floresta que lhe dá o nome, mas o que é esquecido é que, além disso, além do verde que marca o estado, ele abriga também mais de 4 milhões de habitantes, numa complexidade que vai desde o homem urbano, que reside em Manaus e na região metropolitana, e todos os povos e comunidades tradicionais das florestas, a exemplo de ribeirinhos, indígenas, quilombolas, pescadores, piaçabeiros e outros que compõem essa densidade demográfica. É importante salientar que as barreiras geográficas e socioambientais, elas impactam não só no isolamento e distanciamento do homem do interior do Amazonas para aquele localizado na área urbana. Ela impacta principalmente também nos direitos que chegam a essas localidades, na garantia de efetividade tanto de direitos fundamentais individuais quanto aqueles sociais, como liberdade, saúde, educação, transporte, trabalho, etc. E o principal instrumento de se garantir direitos, de se coibir lesões a direitos, de se prevenir lesões é justamente o acesso à justiça, o direito de acessar o poder judiciário. Quando eu vulnerabilizo esse direito, eu estou retirando do ser humano a capacidade de se ver protegido pelo poder judiciário. Então é importante ressaltar que esse acesso à justiça ele tem que ser analisado não só na questão estrutural, né? A existência ou não de varas, a existência ou não de comarcas, o deslocamento muitas vezes anual a essas cidades, mas também valorativo, ou seja, saber se a população, os envolvidos estão participando desse acesso à justiça, se há empoderamento de direitos antes dos ajuizamentos e das audiências e das ações, se há assistência técnica jurídica, se há defensoria pública, se há advogados nas localidades, já que os obstáculos socioambientais, os obstáculos geográficos, eles impactam diretamente em questões tão primárias como a defesa técnica de um advogado, que é comum na capital amazonense, mas há interiores no estado que não há sequer um advogado na região. Então, depende também
do deslocamento de advogados da capital ou dos municípios maiores para os menores. Isso demonstra e é representado no trabalho para mostrar essa distância, essa ausência estatal tolerada. O Estado ele se ausenta, ele se distancia do interior do Estado do Amazonas de forma deliberada. Ele sabe que está ausente e, de uma forma tolerada, ele aceita não estar e aceita precarizar direitos. A exemplo disso, nós temos que o Poder Judiciário hoje atua primordialmente, principalmente em tempos de pandemia, por via digital. Essa realidade supostamente moderna, acessível e facilitada nos centros urbanos não pode ser encarada como modernidade ou facilidade nos interiores do estado do Amazonas, em que apenas 15 dos 62 municípios possuem a internet de banda larga capaz de suportar uma audiência, um ajuizamento, anexar um PDF, anexar uma prova. Tudo isso é apenas demonstrar um dos exemplos de como o Poder Judiciário precisa se reinventar para adequar suas estruturas e adequar a sua realidade a essas localidades, não só chegando como salvador das regiões, chegando uma vez ao ano para supostamente exercer o papel judicante, mas também conhecendo a comunidade, conhecendo a sociedade, conhecendo os litigantes ali envolvidos, a fim de prestar a melhor e o melhor serviço jurisdicional possível. Esse trabalho tem como base o conceito do professor Boaventura de Souza Santos, já citado, de Sociologia das Ausências, e o método utilizado será justamente a pesquisa quantitativa e qualitativa, baseando-se não só em dados bibliográficos, mas também estatísticos, condensados pelos tribunais, colocando sob a perspectiva do método dialético, a fim de comparar tanto forma, quanto mérito, quanto participação, quanto efetividade sobre diversos aspectos. Os resultados que nós temos até o presente momento é que, de fato, o Poder Judiciário atua de forma deficitária nesses locais e que os obstáculos socioambientais e geográficos não são levados em consideração para o exercício do direito de acesso à justiça e o Estado se faz ausente de forma generalizada e de forma tolerada nesses locais, violando assim não só direitos fundamentais, básicos como vida, saúde, trabalho, mas também violando o direito instrumental que garantiria todos os outros, que poderia emancipar e retirar essa situação de exclusão dos jurisdicionados, que seria, na verdade, o próprio direito de acesso à justiça. Agradeço. Boa noite a todos.